Aqui vem as palhas, aqui vem a madeira e aqui vem o tijolinho. Mas parece que é tudo igual, não parece? Irmãos, mas é aí que mora o perigo. É viver de aparências. De repente, algo que eles não esperavam aconteceu. Ali por perto morava um lobo. Um lobo, e a comida preferida desse lobo era o quê? Era porquinhos. E aí, esse lobo, ele andou e ficou observando as casinhas. E sabe o que aconteceu? Primeiro, ele avistou essa casinha, ele olhou e falou, essa é muito frágil. Rapidamente eu vou conseguir derrubar essa casinha. E então o lobo, ele veio na frente dessa casinha e o que ele fez? Ele bateu, mas o porquinho esperto, lógico, não abriu. Mas ele achou que estava seguro. Mas acontece que com o sopro só, o que aconteceu? A casa caiu. E o porquinho saiu correndo. E veio atrás do outro irmãozinho. Por quê? Porque ele sabia que o outro irmãozinho fez uma casinha um pouquinho melhor. Poderia ser que ia dar certo. Mas o que o lobo fez? O lobo também saiu correndo e foi até a outra casinha. E o que aconteceu? Ele, bateu novamente e o que vocês acham? Essa casinha aqui está forte a ponto de aguentar sopros fortes? Não. Soprou, deu um pouquinho mais de trabalho do que a outra. Mas o que aconteceu? Caiu também. E aí, os porquinhos vieram atrás do seu irmãozinho. E aí ficaram aqui nessa casinha. E o lobo achou assim, né? Se eu derrubei o primeiro, se eu derrubei a segunda, por que eu não vou derrubar a terceira? E foi atrás também. Só que aqui, irmãos, acontece algo diferente. Sabe por quê? Porque ele bate, ele sopra, ele faz de todo jeito para conseguir derrubar essa casa, irmão. Só que essa casa, ela não cai. Sabe por quê? Porque essa casinha, o porquinho fez alicerce, demorou tempo para fazer, fez com zelo, fez com cuidado, e ele sopra, mas a casinha continua de pé. Aleluia! Continua de pé, e sabe o que acontece? Ele tenta entrar pelo chaminé. O lobo é tão esperto que ele pensa assim, não, tem um chaminé, ele tentou, mas sabe o que aconteceu? Os 3 porquinhos, mesmo depois de tudo ter acontecido, esse aqui continua o mais zeloso. Ele já pensou, ele já premeditou, ele pensou, meu Deus, tem a chaminé, pode ser que ele venha. Enquanto os outros estavam lá com medo, sabe o que ele fez? Ele correu e colocou fogo lá no fogão a lenha, na lareira. Então ele pensou, se caso, pode ser que não, mas se ele tentar, vai ter o aquecimento do fogo, ele não vai conseguir entrar. Quando ele tentou entrar lá por cima, quando ele começou a entrar, mas o fogo estava tão forte que ele, vazou. Foi alguém que falou aqui, viu? Eu só repeti. Então, vazou e o que aconteceu? Os porquinhos ficaram seguros. Amém, irmãos? Amém. Então vamos lá, vamos entrar na palavra do Senhor. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Aleluia, Jesus. Irmãos, vou falar só um pouquinho da história dos 3 porquinhos. Qual que é a moral da história dos 3 porquinhos? Os 3 eram o quê? Tinha vaca, tinha cavalo, os 3 eram o quê? Como que é o nome da história? Os 3? Porquinhos. Então os 3 eram porquinhos. Filhos do mesmo pai, filhos da mesma mãe, receberam a mesma quantia em dinheiro. E olha outra coisa que é semelhante. O mesmo lobo que apareceu
para destruir a primeira casinha, apareceu para destruir a segunda e apareceu também para destruir a terceira. Mas sabe qual que foi a diferença, irmãos? A diferença foi a escolha, a prioridade. Porque o porquinho mais velho, o que ele fez? Ele deu prioridade para a construção que o pai e a mãe confiou nele. Ele não pensou na brincadeira, ele não pensou na pressa, ele não pensou em economizar dinheiro, que eu acabei esquecendo de falar sobre isso também, mas os dois porquinhos pensaram nisso. Fizeram a casinha com material mais barato, sobrou dinheiro para eles. O outro não, o outro usou tudo que tinha, mas fez algo bem feito, que valeu a pena. E o que aconteceu? Aparentemente parecia que estava tudo igual, até o lobo aparecer. Quando o lobo apareceu, é que foi perceber a diferença que havia entre as casinhas. Porque na hora do perigo, qual casinha que permaneceu firme? A casinha de tijolo, que foi feita com cuidado e com zelo. Então agora entrando na palavra do Senhor, que tem um tema, né? A casa sobre a rocha. A gente vê esses versículos aqui que a gente leu, que em Mateus, no capítulo 7, a gente vê o sermão do monte, Então Jesus, nesse sermão, ele dá vários ensinamentos. Dentre eles, ele ensina a não julgar. Ele fala também sobre perseverar em oração. E ele fala algo também muito interessante, que é a regra de ouro.